pensaram assim, ó. Bom, olha só, beleza, eu sei medir então a massa dos átomos, e eu vi que eu posso trazer isso para outras relações, posso expandir para outras referências. Mas vem cá, tem como eu saber, por exemplo, quantos carbonos eu tenho aqui? Por que eu vou querer saber isso? É importante, muito importante, diga-se de passagem. Tem como eu descobrir quantos átomos de carbono eu tenho nessa borracha aqui? Como é que eu vou saber? Duvido, jamais, eu nunca vou conseguir isso aqui. Claro que sim, e é fácil. Sem Bhaskara, sem logaritmo, só com a o único artifício matemático que um químico conhece. Que é o que, pessoal? Regra de 3. Eu vou mostrar para você agora. Tá? Foca nessa pessoa, na pessoa que é mais importante para você aqui nessa sala. Foca nela, foca nela. Funciona assim. Para você saber responder essa pergunta, quantos átomos de carbono você tem aqui? Você vai precisar fazer 2 regrinhas de 3 praticamente. Só que os números não são muito amigáveis, mas a gente chega lá. Para que você não se mate calculando agora, depois eu vou querer que você se mate calculando, agora não. Eu trouxe todos os cálculos prontinhos. E o que eu quero de você é que você preste atenção na mecânica e no que eu vou obter. Tudo bem? Vamos lá então. Qual é a massa em gramas de um átomo de carbono? Porque se eu souber... Não tem problema, é que eu sou muito pateta. Se eu souber quanto tem de massa um carbono, ao pesar essa borracha, eu posso te dizer quantos carbonos tem aqui, porque eu sei como é que é a borracha, entende? Como é que eu vou saber quantos gramas tem um carbono? É fácil. Acompanha, não copia nada, já vou passar para ti. A massa do carbono em U é 12U. E eu estou me propondo agora a sair do micro e para o macro. Eu quero pegar esse U aqui e eu quero partir para o grama. Eu quero saber, por exemplo, quantos carbonos eu comi, quantos hidrogênios eu bebi, quantos oxigênios eu respirei. Isso é bastante importante para mim. Então como é que tu faz isso? De novo, a gente precisa sair do U e para o G. E como é que eu saio do U e vou para o G? Da unidade de massa atômica e vou para o grama. Eu vou te mostrar. O carbono tem uma massa de 12U. Cada U tem, em gramas, uma massa de 1,6 vezes 10 na menos 24 gramas. Tu inventou. Óbvio, tu inventou. Não, a culpa não é minha. Essa não é minha. Essa culpa é de quem? É da física, sim. Os físicos usaram um equipamento como este, que é um equipamento que gera um campo eletromagnético determinado. Então, isso já é previamente determinado. E a partir de 2 formulinhas você consegue chegar lá, associando a lei de Lorentz com a força centrípeta, que é a força do campo magnético, carga vezes velocidade vezes campo magnético, igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Quando vocês fazem essa igualdade, você tem a razão carga-massa. Então não me olhe assim, xingue hoje o seu físico de estimação, leva lá, critique, fale mal, a culpa é deles e eu não tenho nada a ver com isso, tudo bem? Eles é que calcularam esse valor dessa forma. Pois bem, voltando. Os físicos conseguiram determinar a massa de uma carga positiva, que é o próton. Então, dessa maneira, a gente sabe qual é a massa em gramas de um próton. E se eu sei a massa em gramas de um próton, com uma simples regrinha de 3, eu descubro quanto pesa em gramas um átomo de carbono. Não é simples não. É simples sim, vou te mostrar. Um U, que é um próton, tem uma massa de 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. Como o carbono tem 12 U, que são 12 bolinhas no seu núcleo, isso vai ser X. Mas é difícil fazer essa conta. Não, querido, é uma regra de 3. Multiplica assim. 1 vezes X, 12 vezes 1,6 a menos 24. E aí você vai perceber uma coisa, que esse 1 que está aqui multiplicando vai passar para cá dividindo. E se você está dividindo as coisas por 1, você não precisa botar 1 de denominador, né? Então, em poucas palavras, você vai chegar no número 2 vezes 10 na menos 23. Só que esse número não é relevante para mim. O que é relevante é a fórmula que ficou para trás. Olha só. Para você saber quanto pesa um átomo de carbono, você pegou a massa atômica. Onde é que está a massa atômica do carbono? Isso. E tu multiplicou por que número? Esse número aqui. Vocês estão bem de memória ainda? Eu preciso só que tu lembre. Tá, é a massa atômica por um número esquisito. É isso aí.
Tá? Então, por exemplo, eu quero saber quanto pesa o reino. Ninguém gosta do reino. Qual é a relevância do reino? Ninguém sabe nem o símbolo do reino. Aí você pega lá o reino, beleza, ó, a massa atômica do reino 186. Se eu quero saber quanto pesa um átomo de reino, você vai pegar 186 e você vai multiplicar por isso aqui. Tá vendo? É sempre assim. Guardou isso? Tu entendeu isso? Eu acabei de te dizer como eu descubro a massa em gramas de um átomo. Qualquer átomo. Um átomo. É só pegar a massa da tabela dele e multiplicar por esse número, sim ou não? Tá preparado para a segunda pergunta? Vamos lá, então. Então, quando tu está perguntando de um átomo, tu não está se importando se é um próton, se é um nêutron, se é um elétron. O elétron é desprezível, nunca vai estar contabilizada na massa desse átomo. Só que o U já é a somatória de prótons e nêutrons. Então, no núcleo do carbono existem 12 bolinhas. E como o próton tem aquela massa e o nêutron tem a mesma massa que um próton, a gente considera assim, então, enfim, a gente vai ter tanto para um próton quanto um nêutron aquele valor ali em gramas. Queridos, vocês lembram do que eu acabei de dizer para você? Não esquece, massa atômica vezes um número estranho. Tudo bem? Guardou? Promete que guardou? Vem cá então agora. Agora a gente vai. Como eu consigo saber quanto eu tenho naquela borracha? Tá? Calma, é coisa bem fácil, vai dar tudo certo. Não entre em pânico, certo? Vou mostrar aqui pra você. Prontinho, vamos lá. Você vai fazer assim. Primeiro, a pergunta que você vai ter que guardar é essa aqui. Quantos átomos de carbono, por acaso, existem então em 12 gramas de carbono? Ah, por que 12 gramas? Tu acha que aquela borracha tem uma massa de 12 gramas? Não é isso. É que 12 gramas de carbono é palpável, é uma coisa que eu pego, que eu toco. Tá, por que 12 gramas? É porque qual é a massa da tabela do carbono? E se eu visse em gramas? Ué, 12 gramas de carbono é uma medida palpável. E se eu visse a massa dos elementos da tabela em gramas, o que eu acharia? Quantos átomos eu teria destes elementos? Seria possível descobrir alguma coisa? Veja você. Vamos devagarinho. Se um carbono, um átomo de carbono, tem massa D. Eu acabei de te mostrar como eu cheguei nesse número aqui, sim ou não? Foi multiplicando a massa atômica dele por um número esquisito, sim ou não? Guardou isso? Não esquece. Esse valor, então X átomos de carbono tem massa de 12 gramas. Porque a massa dele é em gramas. Por que tu pegou 12 gramas? Porque a massa tabela em gramas. Eu quero descobrir alguma coisa. Eu estou intrigado, estou estimulado, quero saber o que vai acontecer. Tá, e qual vai ser o valor? Calma, querido, primeiro faz a regrinha de 3. Aí como é que eu faço essa regra de 3? Ué, multiplica em x, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então você vai ter 1 vezes 12 igual a 2 vezes 10 a menos 23 vezes x. Passa isso aqui pra cá. 1 vezes 12 dá 12. Tá, e daí o que vai acontecer? Calma, é agora. Não respira. Ó, olha o meu x, Meu x vai ser assim. Ah, professor, quem é que não sabe fazer isso? Que conta ridícula, isso é muito fácil. Eu tenho ali, ó, 12 dividido por 2, vai dar quanto? Dividido por 10 dá 23, todo mundo sabe. Quando eu quero passar assim uma potência para cima, o que acontece com o sinal dela? Menos 23, vai ficar como? É muito fácil, 6 a 23. Qual é a relevância? A relevância é que você foi precipitado. Eu não estou nem aí para esse número. Eu quero que você olhe o que isso aqui está me dizendo? Qual a informação que eu tiro disso aqui? Tá vendo? Presta bem atenção no que eu vou te mostrar agora. Querido, 12. De onde saiu 12? Da massa da tabela em gramas. Por quê? Porque eu encosto em 12 gramas de carbono, eu encosto em 56 gramas de ferro. Isso eu consigo pegar. Palpável. Em 2 vezes 10 a menos 23? Não. Mas 12 sim. Então isso aqui saiu do quê? Massa da tabela em gramas. E esse número aqui embaixo, tu lembra que eu pedi para tu guardar? De onde ele saiu? Da massa da tabela vezes um número estranho. Quer ver o que eu acabei de te dizer agora? Tá preparado? Tá preparado? Olha só, seja forte. Te abraça agora na pessoa que você mais gosta da sala. Exatamente. Viu só? Se é a massa atômica em cima e a massa atômica embaixo, massa atômica por massa atômica dá quanto? 1. Se é grama em cima e grama embaixo, grama por grama dá quanto? 1. E se isso acontece, pessoal, só sobra o quê? 1 dividido por isso aqui. Ah, pessoal, que coisa sem sentido, que aula bem ruim. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Querido, tu não está entendendo nada?
Olha só. Sempre que eu pego a massa atômica de um elemento e peso ela em gramas, mas eu não consigo entender isso. Mas como tu não consegue entender? Eu te mostro aqui, ó. Eu pego uma balança. Olha pra mim o cobre aí. Não me pergunta como eu consegui esse fio de luz. Não me pergunta, tá? Pega o cobre, ó. Olha o cobre, olha o cobre. O símbolo dele, tu sabe, não vai fazer falar. Pronto, falei. Olha aí, olha o cobre. Qual é a massa dele? 63, o quê? Se eu botar na balança 63, ó, se eu pesar na balança 63, quanto mesmo? 546. Ah, 64. 64 gramas de cobre, sabe quantos átomos de cobre eu tenho aqui? Ah, como é que eu vou saber, professor? Pô, querido, tá acabando com o clima. Como assim? Como é que tu vai saber? Tá escrito no quadro aqui. Porque sempre que você pega a massa atômica de um elemento e a pesa em gramas, se você tiver paciência e começar a contar as bolinhas, você vai chegar a 6 vezes 10 a 23. E chupa a física, chupa a matemática. Eu fiz isso sem equação diferencial, sem derivar, sem integrar. Eu fiz isso com regra de 3, tá vendo? Não tem nem potência nessa naba direito. Exatamente. Então, quando tu me perguntar, professor, mas como é possível eu pegar a massa de um elemento em gramas e ter 6 vezes 10 a 23? Eu vou te mostrar, querido. Regrinha de 3. Simples assim. Sempre que tu for fazer isso, tu vai chegar no mesmo resultado, que é 1 sobre 1,6 vezes 10 a menos 4. E quando você faz 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 4, você vai chegar a 6 vezes 10 a 23. Se eu pegar cada um dos 118 elementos e fizer isso, eu vou achar o mesmo número. Eu tenho sempre o mesmo número, mesmo número, mesmo número. Esse número é o quê? Não, sim, mas quando ele não varia, ele é o quê? É constante. E esse número, como é um número muito importante para a química, ele é um número constante para quando você faz isso. Em homenagem a um dos principais e mais importantes químicos que já existiu, Amadeu Avogadro, foi chamado de número de Avogadro. A primeira coisa que você tem que entender sobre o número de Avogadro é o seguinte. Você sabe falar ele? Tu acha que eu não sei falar? Coisa idiota. Olha, 6 vezes 10 na 23. Não, você não sabe falar. Se você não sabe falar, você não fala pro seu cérebro. E se você não fala pro seu cérebro não dimensiona essa napa. É, exatamente. 6 vezes 10 a 23. Sabe o que significa esse 6 vezes 10 a 23? Eu vou te ajudar. Tá aqui. 600 sextilhões. Fala isso. Pode falar assim, né? Discretamente. Mas fala, porque isso não balbuciar esse valor, isso não faz sentido para você. E é óbvio que um número tão grande só pode ser usado para medir uma coisa muito o quê? Pequenininha. O número de Avogadro, ele é tão importante que ele entrou no Sistema Internacional de Medidas. E ele virou a principal grandeza para medir quantidade de substância. Daí tu me atrapalhou. Quantos carbonos eu tenho na borracha? Quantas moléculas de água eu tenho num copo de água? Quantos átomos ou moléculas de oxigênio eu tenho, né, ao inflar os meus pulmões? Quanta gordura saturada o Pedro Almeida está ingerindo aqui? Eu te dou em moléculas esse número, se tu quiser. Podia estar mesmo. Uhum. Tudo isso a gente faz com esse número muito grande, que é os 600 sextilhões, certo? Então, como ele é um número muito grande, gigantesco, os químicos pensaram assim, pessoal, a gente precisa usar uma unidade, porque, por exemplo, 12, que é um número muito importante para frutas, pessoal que é dessa parte hortifruti granjeira, assim, a gente chama de dúzia, dezena, 10, a gente chama de dezena, 100 a gente chama de centena, 1000 a gente chama de milhar. Como é que eu chamo os 600 sextilhões? Sei lá, é um número gigantesco, é um monte de zero, um monte. Vê alguma coisa do latim, vê como é que é monte no latim aí. Baita ideia. Monte em latim, sabe como é que é? Mol. A palavra mol vem do latim, significa monte ou pilha. Daí que vem o mol. Aí o pessoal, é verdade, falar 600 sextilhões é uma coisa horrenda, né? Imagina ficar o tempo inteiro falando, 600 sextilhões isso aqui, 600 sextilhões lá. Então, vamos usar um nome mais bonitinho para falar de 600 sextilhões. Daí surgiu o mol, querido. Mol. 600 sextilhões de entidades ou coisas contáveis corresponde ao mol. Existe uma brincadeira, sabe? É uma metáfora que é bem boa e é um exercício didático para fazer você entender isso.
E é o seguinte, imagina você indo comprar ovos, por exemplo, na sua mercearia, aí você pede uma dúzia, o tio vai te dar 12, se você quiser, não tem problema, eu tô acostumado com a rejeição. Não me deixa não rir, é triste. Se você chegar na mercearia e pedir pro senhorzinho, eu quero uma centena de ovos, ele vai te dar 100. Se tu mudar de ideia e pedir 1000 ovos, 1 milhar de ovos, né, ele vai te dar 1000. E vai ficar muito feliz, né? Tu vai acabar com os ovos do tio. E aí, quando você estiver saindo, se você mudar de ideia e pedir assim, pô, eu gostaria agora de um molde de ovos, o tio vai ter um AVC. Vai AVCzar. E quando ele voltar, assim, depois que a SAMU for lá, né, ajudar o tio, ele vai enfiar o dedo na tua cara e vai dizer, tu me respeita. Porque nem todas as galinhas poedeiras alcançariam a incrível marca de 600 festilhões. E se tentassem, haja hipoglós. Pobre do bichinho, né? Tu sabe? Pobre. É uma indústria muito, muito dura, a indústria, né? Dos ovinhos. É verdade. Então é muito importante você pensar nisso, que é uma quantidade palpável, é gigantesca, mas é palpável. Quando você fala, você informa isso para o seu cérebro.